A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero cumprimentar você que nos ouve pelo YouTube, pelas redes sociais, em qualquer tempo, onde quer que essa mensagem chegar. Que a graça de Deus possa edificar o teu coração, tua família, tua vida. Que o Espírito Santo faça com que todas as prisões caiam por terra e você seja livre para viver a vida que Deus veio trazer para você e para mim, para todos nós, a vida abundante. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva aí, compartilhe com outras pessoas. Eu desafio você a ficar até o final dessa mensagem e ouvir ela, porque eu tenho certeza que você será grandemente edificado em nome de Jesus. Vamos então à mensagem, ao estudo bíblico nesta manhã, um tema também bastante polêmico, que bate de frente com a tradição evangélica aí fora. O tema é: demônio ou natureza terrena? Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas o diabo é poderoso. Não. E por que todo mundo fica atribuindo a toda coisa que acontece a diabo aí fora, irmãos? Jesus diz: a carne é fraca. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente. Feche os teus olhos. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, aquietamo-nos para ouvir a tua voz. Eu me coloco como teu instrumento, como vaso nas tuas mãos. Sou um vaso de barro. A excelência, a glória, a majestade, o domínio pertence ao Senhor. Que eu desapareça e que tu seja o Deus Todo-Poderoso falando aos nossos corações aqui nesta manhã. Que essa pessoa que nos vai ouvir pelo YouTube, pelas redes sociais, seja tremendamente edificados por ti. Pai, aquietamo-nos, fala-nos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Bom, demônio ou natureza terrena? O pensamento de nosso estudo nessa manhã são duas perguntas. Quem é o nosso maior inimigo? O diabo ou nós mesmos? Sim, porque ao longo da história tradicional evangélica, foi-nos falado, foi-nos ensinado que todas as coisas que nos acontecem, que os problemas e as tentações e as dificuldades é proveniente de um chifrudo, com um tridente, um demônio, um negócio que está lá. Mas isso não é verdade. Nós vamos aprender hoje, então, com o objetivo do nosso estudo, compreender qual é a nossa verdadeira luta diária. Nós temos uma luta diária, constante. Nós temos um inimigo número 1 da nossa vida. E eu já vou adiantando para os irmãos que não é o diabo. Porque o diabo já está destruído. Que isso, pastor Tiago? Você não tem ideia. Jesus pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. O problema somos nós mesmos. Essa é a natureza nossa. E é isso que vamos estudar na palavra, na Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Vejamos que fim o diabo levou com a morte e ressurreição de Jesus. Bom, eu vou te mostrar isso aqui. Eu não quero mais que você saia daqui com medo de diabo. Diabo não existe mais em nossas vidas. Porque a Bíblia quem diz? Hebreus 2:14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eu e você, somos filhos, fomos revestidos de carne e sangue. Diz lá em Jó que o Senhor revestiu o nosso espírito de carne, ossos e tendões.
Então, nós somos filhos que temos que possuirmos carne e sangue. Ele também, Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, se o diabo está dentro, o que é uma coisa destruída? Acabado. Agora, se a Bíblia diz que o diabo foi destruído por Cristo na cruz do Calvário, por que eu tenho que ficar preocupado com o diabo, irmãos? Com macumba, com olho gordo. Foi destruído. Então a minha luta não é contra esse cidadão aqui que já foi destruído. A minha luta é outra. E você vai aprender hoje. Quando a gente sabe exatamente quem é o nosso inimigo, a gente então se prepara para enfrentá-lo. Por isso Jesus ele já deixou claro, diz, olha, eu quero que você vigia e ora, porque o teu espírito está salvo, regenerado, está perfeito, porque foi na cruz do Calvário que ele fez isso por nós. Mas a tua carne, menino, é fraca, é terrível. Segue. Olha o que diz também em 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não vive no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege do maligno, não o atinge. Glória a Deus. Então, o maligno não pode pegar você. A sorninha, aquele olho gordo, quase estourando, não pode. E aquela macumba lá, com farofa, vela, e os tambores, também não pode. O maligno não pode pegar. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com a tradição mentirosa aí fora. Eu fico com a Bíblia. Amém. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que o maligno não toca, não toca. Diga amém. Amém. Não toca. E aí você tem que viver uma vida tranquila. Porque a maior parte dos cristãos aí fora vive debaixo de medos e fobias com esse negócio. Eu cresci vendo os testemunhos horríveis. Porque, pastor, eu estava em casa dormindo, o diabo puxou minha coberta. Eu puxei para cá, ele puxou para lá. Umas histórias escabrosas que você... Eu ouvi isso no sistema religioso, cresci ouvindo esse negócio. Que diabo que a Bíblia diz que não toca, não atinge, não existe, está destruído. Segue, por favor. E aí diz, Colossenses 2,15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Cristo triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário. Ele derrotou o diabo e o inferno. Amém. Amém. Ele derrotou. Então eu não tenho. Então eu não posso mais considerar o diabo como um inimigo da minha vida, porque ele já é um leão banguero, uma serpente esmagada, um negócio todo destruído, acabou. Ele não é nada mais em nossas vidas. A nossa caminhada agora é livre. Foi para isso que Cristo se manifestou. Segue. O diabo nunca poderia possuir o espírito de um eleito. É outra coisa que, ai amado, como que as pessoas têm uma imaginação tão fértil. Quantas vezes a tradição religiosa diz, olha, cuidado, o diabo vai pegar você. A Bíblia não fala isso. Como é que pode o diabo entrar no corpo, no espírito de um eleito? Isso não existe. Nem aqui e nem na China. Não existe, irmão. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é meio espírito com ele. É isso? Não, é um espírito com Deus. Agora, se nós somos de Deus e nós nos unimos com Deus e nos tornamos um só espírito com Deus, como é que o diabo entra aqui? Não. Por favor, como é que ele entra aqui? Para ele entrar em nós, tem que entrar em Deus. Primeiro que ele já não tem nenhum acesso mais ao mundo da qual nós fazemos parte. Jesus nos tirou das trevas, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um outro mundo que nós fazemos parte, o mundo espiritual de Deus. Nesse mundo só habita Deus. Na tua vida, na minha vida, só pode estar Deus, mais ninguém. Amém, irmãos? Amém. Ai, pastor, será? E aquelas coisas erradas que eu ando fazendo? Olha o silêncio. Será que não é o diabo? Não, não é o diabo.
nós acostumamos a terceirizar nossas responsabilidades. Deus chegou e disse assim: Adão, o que você está fazendo, Adão? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Ele não falou, não, eu que quis, eu que peguei a fruta, comi, eu que gostei, eu que cobicei. Não, a mulher que tu me deste. Eva, o que você arrumou, Eva? Ah, Senhor, a serpente. Ninguém tem culpa, ninguém tem responsabilidade, todo mundo terceirizando. Não, joga para o outro, joga para o outro, joga para o outro. Quando nós erramos, quando nós manifestamos atitudes que não são coerentes com a vontade de Deus em nossas vidas, não tem diabo aí, irmãos. O que tem é a nossa natureza terrena se manifestando aqui na terra. Então, olha o que diz 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, diga amém. Amém. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo exclusivo de Deus, uma propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Vamos lá, vamos pegar uma coisa bem terrena. Então você tem sua propriedade, você tem um terreno lá, está escriturado, é seu, está lá tudo bonitinho, tudo certo, é propriedade sua. Pode a pessoa, pelo menos aqui no Brasil é assim que funciona até o momento, pode uma pessoa ir lá e invadir, pegar e tomar e falar, agora é meu? Se fizer isso, você aciona aqui a justiça, você tem um direito, é sua propriedade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Amém. Você acha que Deus vai deixar diabo mexer com nós? Ah, irmão, pensa comigo. Sabe, esse povo do sistema religioso está tudo fora. Como que Deus vai permitir que algum espírito contrário vai mexer com as nossas vidas? Não pode. Por isso que Ele já nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui na luz não tem trevas, só tem Deus. Amém? Sério. Vamos lá, 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós que sois o quê? Templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita no copo ungido com água, Não. no sal grosso, na rosa ungida, no óleo ungido o Espírito habita. Não, onde é que ele habita? Dentro de nós. E como é que eu sei disso? Quando você ama, quando você é bondoso, quando você perdoa, quando você é honesto, quando você é verdadeiro. Está aí o Espírito de Deus na tua vida. O Espírito de Deus não vai habitar em coisas materiais, ele habita em quem é propriedade exclusiva de Deus, em templo. Nós somos templo. Agora, se o Espírito Santo habita em nós, como é que outro Espírito vai entrar e falar, olha, no domingo, Espírito Santo, você fica nele, na terça-feira eu estou nele, aí ele tem que passar pelo descarrego. Sabe, é um negócio louco, sabe, não existe isso. O Espírito Santo está em nós de uma vez para sempre. Acabou. Está de manhã, está de tarde e está de noite. Está no começo da semana, no meio da semana, no fim da semana. Está o mês inteiro, o ano todo, a vida toda, a eternidade inteira. Não existe, não tem como Deus dividiu o nosso coração. A morada dele, hoje, onde é que Deus mora? Em templos? Não, dentro de nós, ele mora dentro de nós. Agora, como é que ele pode morar dentro de nós e dividir a casa que ele tem ali com qualquer outro inimigo? Não, não dá. Não dá. Então, toda a tentação que passamos nessa terra, nesta vida, é humana e carnal. Você sabia disso, irmãos? Quem já ouviu aquelas histórias meio... olha porque o diabo me tentou. Meu querido, a Bíblia não fala que o diabo tenta ninguém hoje, sabia? Toda a tentação que nós temos é proveniente da nossa própria natureza carnal. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão... não tem demônio tentando eu e você. Todo tipo de tentação que nós passamos, todo tipo, não é alguma, todo, é humana, é terrena. Mas fiel é Deus que não nos deixa
tentação dará o escape para que a possais suportar. Então, toda a tentação que nós passamos nessa terra, todas as situações, de qualquer nível que você imaginar, não tem nada a ver com espírito maligno, demônio, tridente, chifrudo, nada a ver. Tem a ver com humano mesmo, natureza terrena, certo? Então, Jesus nos salvou, mas não removeu a imundície da carne. Agora vamos entrar. Aqui começa. Quando Jesus nos salvou, Ele nos salvou no Espírito. Portanto, que a nossa carne, o nosso sangue, não vai herdar o reino dos céus. Ele aperfeiçoou o nosso espírito. É no Espírito que Deus habita. Porque os irmãos já sabem, eu já expliquei para os irmãos, a Bíblia fala de dois momentos. O momento em que Deus cria os espíritos, lá em Gênesis, e o momento em que Ele forma esses espíritos do pó da terra. Então, a nossa verdadeira identidade não é essa que envelhece, essa que um dia está de bom humor, depois está de mau humor, que hoje está alegre, amanhã está triste. Sabe essa natureza, essa coisa que você olha no espelho e dá uma olhadinha naquela foto quando você tinha 18 anos e fala, está esquisito. Então, nossa, como o negócio passou. Sabe, isso aqui não é isso que é a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade é espiritual. Diga amém. É espiritual, é no Espírito que Deus habita. Então, o Senhor nos salvou, mas Ele não removeu a imundície dessa natureza terrena. Ele deixou. Senão ia ficar muito fácil, né, irmão? Aí como é que ia fazer? Para que orar? Para que vigiar? Para que meditar na palavra? Para que ter comunhão uns com os outros? Para que ter irmãos aconselhando uns aos outros? Então Ele salvou e deixou a imundície da carne na hora que diz 1 Pedro 3:21, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Qual que é o batismo? O do Espírito Santo, da palavra, que lava por dentro. Os irmãos já sabem que foi da mensagem anterior lá. Não a remoção da imundície da carne. Então Ele não removeu a imundície da carne, está lá. Guarda essa palavra, é forte, né, irmão? Imundície da carne, mas é imunda mesmo. Tem que tomar banho. Agora, com esse calor, umas 2, 3 vezes por dia. É imunda mesmo. É terrível. Mas o compromisso de uma boa consciência. Aqui onde é que Deus atua? Consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, onde é que Deus se manifesta? Na carne ou no Espírito? No Espírito. A carne não. A carne está cheia de imundície. A nossa natureza terrena, ela é imunda, certo? Então Romanos 7,18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Bom, se não habita bem algum na nossa natureza terrena, habita o que então? Mal. Então, se tem um mal em nós, qual que é? Qual que é o mal que está em nós? A carne, a natureza, aqueles desejos que você fala, eu sei que não pode fazer, mas eu quero fazer, sabe, esses desejos carnais, todos nós possuímos, todos nós possuímos. Então na nossa carne não tem nenhum bem, e nem pode ter, porque ela está cheia de imundície. A carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. Olha como é que é interessante. Paulo fala assim, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então carne e sangue, essa natureza terrena que é corrompida, que se corrompe, que envelhece, que não tem estabilidade, que uma hora está lá, outra hora está cá, sabe, essa natureza que muitas vezes ela se manifesta e aquilo faz mal ao espírito, a gente fica mal, o coração fica mal, a gente tem que pedir perdão. É ou não é, irmãos? Essa natureza terrena não herdará o reino do Senhor.
Por isso que Deus não nos conhece segundo a carne. E nós não podemos conhecer uns aos outros segundo a carne. Porque essa natureza, ela não foi marcada para habitar com Deus. Sério. A maior guerra que temos diariamente é a carne contra o espírito. Agora vamos lá. Aqui é o problema. Você vai agora se identificar, porque eu também me identifico, porque nós passamos isso aqui todo dia, o tempo inteiro. Olha só, Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário. Aqui ó. E o espírito, que é contrário. Essa aqui é a nossa guerra, irmãos. Tem diabo aí? Não. Cadê o demônio aí, o Zé Pilintra? Cadê o negócio aí para poder? Não existe, irmãos. Isso tudo é invenção religiosa que fizeram aí para encher a mente das pessoas de mentiras e de fobias. O problema é nós mesmos. Dentro de nós há uma guerra. A gente tem uma consciência em Deus, a gente sabe o que tem que ser feito, mas a nossa natureza quer fazer contrário. Você sabe que não pode falar aquele palavrão, mas você não quer falar, e sabe, você, e aquela guerra, é assim, não é, irmãos? E aquela guerra, você sabe que não pode viver daquele jeito, que aquilo ali vai destruir a sua vida, mas você vive, e você quer viver, e você fica naquela guerra. Pode, não pode, posso, não posso, quero, não quero, sabe, isso é nós mesmos. E você vai aprender como é que faz para você vencer essa guerra no espírito, mortificar essa natureza terrena. Eles estão em conflito. Olha só, irmão, o que é conflito? Guerra. O tempo todo dia. Nós travamos uma guerra. Você está no trânsito, a pessoa passa, fecha você, fala, você fica, aí você calma, você tem que ter domínio próprio, aí você fica ali, denso, não denso, acelera, voa na frente, não voa, é assim não? Sim. E você fica naquele conflito, fazia ou não fazia aquilo que é certo ou errado, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tem algum diabo aqui, irmão? A pessoa fala, pastor, mas tem um demônio aqui tentando destruir minha vida. O que foi, irmão? Não, hoje em dia tem um demônio aí, que começou mal, está travando tudo e está me perturbando. Nada disso, irmãos, não tem nada de demônio. O que tem é você mesmo, a sua natureza terrena, que está conflitando com o teu espírito que é de Deus e com a consciência que você tem em Cristo. Está conflitando, tem uma guerra. Segue. Vejamos como Paulo retrata essa guerra. Agora você vai ver. Romanos 7, do 15 ao 25. Tá? Diz assim, ó, não entendo o que faço. Paulo, hein? Olha, vou dizer uma coisa. Paulo teve no terceiro céu, ele diz lá, recebeu toda a revelação da graça de Deus, ouviu da boca do justo, o vaso escolhido, o maior de todos os profetas, de todos os apóstolos, escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ele agora vai fazer umas confissões aqui. Aí você fica pensando que você é tão ruim, que olha, o apóstolo vai confessar. Ele fala, ó, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Você já teve essa situação na sua vida? Você fala, eu não queria fazer isso, mas já fiz. Quem já viveu isso, irmão? Vamos ser sinceros. Eu vou levantar as duas mãos aqui. Mas todos nós vivemos esse drama, porque é a natureza terrena. E Paulo fala, olha, eu não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele habita onde o pecado? Na carne, irmão. A natureza terrena, a imundície da carne. Porque no espírito já não habita mais, porque Cristo já nos redimiu. Sério. Aí ele fala, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, não tem nada bom na carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Vocês conseguem se identificar com esse drama, esse conflito na sua vida? Não tem demônio aí, irmão. Esquece isso. Isso é o sistema mentiroso que falou para você. Isso aí é a natureza terrena conflitando com o nosso espírito, que é de Deus. E aí, quando a gente faz o que a gente odeia, a gente chora, fica mal, não consegue dormir. É assim ou não? Fica mal. E aí, sabe o que acontece? Isso é porque, sabe o que acontece isso conosco? Porque nós temos o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus incomoda a gente, fala, não, vai acertar isso aí, porque não está legal. Você manifestou sua carne, você fez o que você sabe que não pode. E a gente, quando não vai lá e acerta a situação, a gente não fica bem. Sim ou não? É porque Deus habita em nós. Essa é a maior prova de que Deus está dentro de nós. Amém. A prova de que Deus está dentro de nós não é você frequentar nenhum ambiente religioso. Isso aí é tudo balela. Tem um monte de gente frequentando aí, fazendo um monte de atrocidade. A prova de que Deus habita em nós, quando nós somos incomodados por Deus, quando algo que a gente faz reflete a nossa natureza terrena. O próprio Deus diz, não está certo, você não foi feito para isso. E aí ele diz assim, pois o que faço não é bem, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Que drama violento, irmãos. Olha, um apóstolo confessando. Ele está mostrando, por isso que eu gosto, né, do apóstolo Paulo, porque ele é bem humano. E eu gosto sempre que os irmãos me tratam como ser humano. Não me trate como, porque aí os pastores da lei aí, eles são endeusados, eles são divinos. Eles não frequentam banheiro, eles, sabe, tem toda uma estrutura assim que parece que eles são endeusados. Eu sou humano, irmão, choro, passo raiva, tenho natureza terrena também, fico bravo, fico desanimado, frequento o banheiro, durmo, perco sono. Eu sou um ser humano como você. Amém, irmãos? Amém. É assim que tem que ser. Então Paulo diz, olha, eu quero fazer o bem, mas não consigo, eu continuo fazendo o que eu não quero. Olha o conflito, olha o drama humano. Aí eu pergunto, tem algum diabo aqui na vida de Paulo, irmãos? Algum demônio aqui na vida de Paulo? É a natureza terrena dele. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Segue. Os que vivem na carne possuem uma mentalidade carnal. Agora vamos lá. Uma coisa, irmãos, é quando a gente... Olha aqui, ó, na nossa caminhada, você está caminhando, você tropeça e manifesta uma obra da carne. Outra coisa é você viver na carne, de manhã, de tarde, de noite, você vive na carne, naquelas obras da carne, na imundície da carne o tempo todo. Quem vive dessa forma possui uma mentalidade carnal. Então Romanos 8, 5 a 8 diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne deseja. Então a mentalidade carnal, tem uma inclinação carnal, a mente é carnal. Porque você sabe, irmãos, você conversa 5, 10 minutos com uma pessoa e você já percebe se ela é espiritual ou se ela é carnal, sim ou não? Porque ela expressa pelos seus pensamentos, através da boca, através dos gestos, se ela é carnal ou se ela é espiritual, não é, irmão Celso? Rapidinho, você percebe? E a gente, quando tem uma inclinação para a carne, a nossa mentalidade fica focada na carne, nas coisas dessa terra. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, qual é o nosso desafio? Olha só, é pegar os nossos pensamentos, levar cativos à obediência a Deus. Por que a gente precisa ter comunhão uns com os outros? Porque tendo comunhão uns com os outros, nós nos corrigimos. Deus usa uns aos outros para se corrigir. Através da palavra, através de um conselho, de uma orientação. Os nossos pensamentos revelam quem nós somos. Se somos espirituais ou se somos carnais. Quanto mais nós nos envolvemos com pessoas espirituais na nossa caminhada, quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, quanto mais nós focamos os nossos pensamentos em Cristo, e na verdade,
mais nós conseguimos neutralizar a natureza terrena nessa terra. Porque, irmãos, e as coisas estão cada vez mais difíceis. Eu falo para você aí fora, é muito fácil você explodir e manifestar sua carne, sabe, de forma terrível, do que você viver no Espírito. Então, esses ambientes que nós frequentamos constantemente, seja na casa de um, de outro, seja no almoço, numa janta, seja numa reunião, ouvindo uma palavra, conversando com pessoas de Deus, isso vai modelando os nossos pensamentos de tal forma que a gente começa a ter uma inclinação para o Espírito. E aí a gente vai tendo força para mortificar a nossa natureza terrena. Sério. A mentalidade da carne é o quê? Então quem vive na carne, irmãos, com a mentalidade na carne, ela caminha para onde? Para a morte. Morte dos sonhos, morte da família, morte, às vezes até a morte física. Sabia disso? Pessoa que fica se enchendo de álcool, de cigarro, de droga, o que é isso? É um demônio? Isso é carne, irmãos. O que vai dar nisso? Qual é o final? Morte. Simples assim. A pessoa que se enche de prostituição, de lascívia, que não consegue ficar com a sua esposa, com o seu esposo, mas que gosta de dar uns pulinhos de vez em quando, sabe aqueles pulinhos de cabrito? E aí pega-se uma doença, faz um problemão e depois complica tudo a vida. Morte. A pessoa que vive na mentira, irmãos, e mente aqui, mente ali, ela até acredita na mentira dela. E aí daqui a pouquinho a mentira tem perna curta e tudo desmorona, e a pessoa perde a credibilidade, morre a confiança perante todos. Sim ou não? Terrível, irmãos, terrível. Então quem caminha, quem tem uma mentalidade, quem tem uma inclinação da carne, caminha para a morte. Por isso que isso aqui é grave. Esse é o nosso maior desafio, viver no Espírito. Mas a mentalidade do Espírito é vida, paz. É assim que nós vivemos, ou não, irmãos? Fala a verdade. Paz com a família, alegria, tranquilidade, sem acusação, sem condenação, sem loucura, sem religiosidade, amor ao próximo, bondade, acolhimento, compreensão, domínio próprio, mansidão. Sim ou não, irmãos? Isso é Espírito. O que tem isso? Vida e paz. A gente percebe. Não adianta frequentar a religião, pode frequentar, mas se viver na carne, se viver na hipocrisia, no fingimento, na mentira, sabe, nas obras da carne, a pessoa vai viver um inferno aqui na terra. Você vê as famílias tudo esfaceladas, todas vivendo em conflito, em problema, por quê? Porque estão vivendo na carne. Eu consigo identificar rapidinho, irmãos, quando a pessoa, entre o povo de Deus, né, que se diz o povo de Deus, os cristãos, está vivendo na carne. Você percebe que a pessoa vive o conflito, o inferno no casamento, na família, não sabe, não tem paz, não tem alegria, porque a pessoa está na carne. Porque quem está no Espírito tem paz, tem vida, tem harmonia. Até o cachorrinho de quem vive no Espírito, ele vive no Espírito. É uma alegria, o cachorrinho é dócil, fica ali, é amável, todo mundo em paz. Todo mundo no Espírito, né? Então, olha, aí ele fala assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha lá. Então, quem tem essa inclinação para a carne se constitui inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Ou seja, a carne nunca vai se converter. Você pode fazer trocentos jejuns. Pastor, estou no jejum de Daniel, 21 dias sem comer, só estou bebendo água, vai morrer. Vai morrer. E a hora que você terminar o jejum dos 21 dias, você vai fazer tudo errado de novo, porque a carne não se converte. Pastor, eu vou para o monte fazer uma consagração para me poder ficar no Espírito. Ei, quando você descer, que você vê a primeira mulher passar, você vai ficar louco. Não tem jeito, a carne não se converte, irmãos. Não tem jeito. Pastor, não. Por isso Jesus falou assim, olha, você tem que vigiar e orar. Vigiar e orar.
Porque a carne, ela é fraca e ela não vai ficar forte nunca. Ela nunca vai se converter. A carne não foi feita para se converter, ela foi feita para morrer. Morrer! Tem que morrer, irmão, a carne, todo dia. Oh, fica aí. Senhor, licença, que vontade de falar tudo que eu quero. Eu não falo, me segura, guarda. Deixa que Deus vai agir. Amém? Você tem vivido assim? Amém? Você pode ter certeza, quando a gente vive assim, Deus honra nossas vidas. A melhor coisa que tem é confiar que Deus está no controle. Aí, ele diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ah, pastor, mas faz 30 anos que eu sou batizado nas águas. Está vivendo na carne? Não está agradando a Deus, não adianta. Pastor, eu vou todos os cultos, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, vou todo dia no culto de manhã e de tarde. Mas está vivendo na carne, irmão? Tá, então não está agradando a Deus. Não adianta, irmãos. Tem que viver no Espírito. Diga amém. Amém. Você tem que mortificar, pegar sua carne, esmurrar ela, fica quieta aí, porque é aqui quem vai manifestar o Espírito de Deus na minha vida. Isso dói, irmãos. Às vezes a gente passa de trouxa nesse mundo, a gente passa de bobo, mas é melhor a gente passar de qualquer tipo aí nesse mundo, mas agradar a Deus. Amém. Amém? Agradar a Deus no Espírito. Segue. A ação da carne é conhecida pelas suas obras. Então vamos lá. Como é que a gente conhece a pessoa que está na carne? Gálatas 5:19-20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Pastor, eu achei que era pombagira aqui. Isso aí foi invenção. Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Rua, isso tudo é nome de entidades lá na religião afro. Não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Já viu lá as igrejas que estão aí fora, as igrejas que são mais negócio do que evangelho, né? Do que palavra de Deus, não tem. Aí a mulher chega e diz: meu marido me largou, foi com outro embora. Aí o pastor fala: é o demônio que se fez uma pomba para ela. Tem um demônio lá, pomba gira. E o que você tem que fazer? Tem que vir aqui fazer 7 sexta-feira forte. Aqui é o envelope, leva o envelope. Pode trazer, tá? Vamos fazer a campanha forte. Você vai ficar livre desse demônio. Aí o seu casamento vai ser restaurado. Aí a pessoa sai daquele ambiente chamado de igreja. Tem um demônio. Fizeram uma macumba para mim. Então pomba gira. Meu marido largou, foi embora com a outra. E às vezes foi embora, sabe por quê? Porque ela já fazia uns 10 anos que ela ficava assim: vai embora, graça, arruma outra, vai embora. Aí ele arrumou outra, foi embora, aí ela ficou: ela arrumou outra. Carne, ela ficou na carne 10 anos, vivendo na carne, mandando o marido embora. O dia que ele vai, aí ela fala que é um demônio. Você sabia disso, irmão? Tem esses problemas, é carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Todo tipo de impureza sexual não tem nada a ver com demônio, irmãos. Você sabia disso? Que isso, pastor? Não tem nada a ver. Todo tipo de imoralidade sexual tem a ver com a nossa carne. E todos nós temos na nossa natureza terrena essa imundície chamada imoralidade sexual. Todos nós temos. Se a gente não vigiar, principalmente os homens, mas a mulherada, irmãos, de uns 15 anos, 20 anos para cá, está botando para quebrar. Esses dias, eu ouvi um colega meu, né, lá dos Correios, quando eu trabalhava lá, eu conversando com ele pelo WhatsApp, e ele falando que largou da esposa agora em abril desse ano. Como? 21 anos de casado, tá louco, rapaz? Que isso? Com 2 filhas, uma já está na FAT, se formando. Que loucura é essa? Tiago, então vou mandar para você. Mandou as mensagens do WhatsApp que ele pegou da esposa. Esposa convidando o pé de pano para ir no motel. Você está pensando que é brincadeira? Se você vê as conversas dela no WhatsApp,
Eu falei, gente, essa mulher está louca. 21 anos de casada, uma filha moça já. Carne, me frequenta a igreja. Tá, casando na igreja, bonitinho, de véu e grinalda. Tudo bonitinho. Tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E 21 anos depois de casado, carne. Não tem demônio nesse negócio, tem carne. Todos nós não podemos brincar com essa coisa de carne, irmão. Não confie na sua carne. Saiba com quem você vai ficar a sós. Procure nunca ficar a sós com qualquer pessoa, irmãos. Por favor, você tem uma natureza terrena, você não aguenta. Eu não aguento. A gente fica com pessoas decentes, gente como a gente. Não confie na sua carne. Eu passei por esse ambiente universitário, irmãos, o negócio pega fogo. Um dia uma menininha lá em Barretos, aquelas patricinhas da vida. Porque esse diabo dá para você em casa me ensinar essa matéria? Pior, pesquisa operacional. Não estou conseguindo, de fato não estava conseguindo mesmo. Porque a mente está muito carnal, então não consegue focar naquilo que é bom para poder aprender. Você vai em casa porque minha mãe não vai estar, a gente tem o meu quarto lá na mesa. Eu falei, não, negativo. Não vai dar certo, eu não vou de jeito nenhum, mas eu não vou lá na sua casa, não dá problema. Que é isso? É louco? Não, mas não tem problema não. Eu falei, não, você vai em casa, conversa com a minha esposa, vai em casa, fica junto lá, e a gente conversa lá, eu te explico lá. Lá na sua casa, não vai dar. Tá bom então, vê lá com a sua esposa. Aí eu falei com a minha esposa, vocês podem vir, eu faço um bolo aqui, vocês comem aqui. Que você? Junto com o meu filho. Você confia na carne? Não, pastor, eu sou crente, eu sou pastor, que é isso? Eu não vou cair não. Não vai cair o quê, irmão? Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando viu uma mulher tomar banho, ele tinha dezenas de mulheres à sua disposição. Ele viu uma que ele não podia tocar. Ele, eu quero. Irmão, não brinque com a carne. A carne, ela te humilha. Tá vendo? O pessoal fica achando que é o diabo que é o problema. O problema é nós mesmos, irmãos. É a gente entender onde a gente pode entrar, onde a gente não pode entrar. Então olha o que diz aqui, ó. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que coisas? Idolatria, não, volta lá por favor. Volta lá. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. Está vendo aqui, irmãos? O que o povo fala que feitiçaria é? O que macumba é, irmãos? Do diabo. Tá um demônio. Não é assim que fala essas igrejas que estão aí, essas igrejas neopentecostais, tudo louco aí, esse povo. Feitiçaria é algo da carne, irmão. Ir para a cachoeira, fazer um negócio lá, igual esse dia nós fomos lá no aniversário do menino. Nós passamos lá, o pessoal estava lá, né? Você viu lá não? Estava lá na cachoeira lá, fazendo todo mundo de branquinho. Até bonito, né? Umas velas acesas lá. Aquilo ali é obra da carne. Feitiçaria é obra da carne. Aí, demônio. Obra da carne. As pessoas, feitiçaria, ciúmes, ódio, irmãos. Ciúmes dentro do casamento. Sabe aquele ciúme doentio, aquela coisa que a pessoa começa a ver o que não está acontecendo. Não, eu vi. Você olhou ela assim. Não, mas não olhei, não olhou, eu vi. Sabe, os ciúmes doentio faz você ver o que não existe. Sim. E aí a briga se instala, os filhos ficam desesperados, ficam no meio de uma guerra violenta. Um ciúme corrói, destrói toda a relação. Sabe o que é isso? Obra da carne. Você vai ter que aprender a dominar isso aí. Orgias, embriaguez, irmão, sabe? Aqueles irmãos que enchem o carro. Gosta de beber? Bebê, graças papai de Deus, irmão. Sabe, isso é obra da carne. Pastor, tem um demônio que não deixa, ele é viciado. É a carne, irmão. A nossa carne tem hábitos. Se você constituir, deixar que aquilo, sabe, impregnar na sua vida, depois você não é a obra da carne. Embriaguez, facções, ira, irmão. Sabe quando você fica nervoso? Irá. Quem já ficou nervoso aqui? Irá. Eu já fiquei muito assim. Nossa, obra da carne. A nossa carne é assim. Inveja, irmãos.
Está vendo aí, ó, dissensões, tudo isso. Essas coisas todas não tem nada a ver com o demônio, tem a ver com a nossa natureza terrena. Sério. Aí, se andarmos na carne, morreremos. Portanto, precisamos vigiar e orar sempre. Meu Deus do céu, quantos casamentos destruídos porque não andaram na carne. Quantos relacionamentos destruídos porque não andaram na carne. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, oh, glória a Deus, não é pela campanha, irmãos, nem pela corrente, nem pelo corredor do sal grosso, o corredor dos 318, e não sei quantas unções, nada disso, é pelo Espírito, mortificar as obras do corpo, está vendo aqui? Então, pelo Espírito, sabe o que é isso? Na sua mente, sua consciência, é você aprender a identificar aquilo que não é da vontade do Senhor, é você ter aquele feeling de poder ouvir a voz do Espírito Santo, aquele feeling de quando você está diante de uma situação carnal e você poder ouvir aquela voz lá no teu íntimo dizendo: não vai por aqui, vai por aqui. Você já teve essa experiência? Isso é fundamental. Então é pelo Espírito. Gálatas 6,8 fala: porque o que semeia na sua carne, de manhã, de tarde, de noite, fica semeando na carne, todo dia, semeando na carne. Da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Então, irmãos, qual é a escolha que nós temos que fazer? Isso aqui Deus não faz por nós, viu? Esse é o nosso livre-arbítrio que nós temos aqui na terra, de vivermos na carne ou de vivermos no Espírito. Deus não vai interferir nessa escolha nossa. A escolha que nós não temos, o livre-arbítrio que não temos, é aquela da qual Deus já fez. Ele nos escolheu para sermos dele. Mas agora nós temos que observar o modo como nós vivemos, se estamos na carne ou se estamos no Espírito. Porque se nós semearmos na carne, vamos colher corrupção. E depois não adianta, irmão, ficar falando: ah, pastor, ora por mim. Senhor, se você semeou na carne, irmão, você vai colher, irmão. Não tem jeito, irmão. E aí a gente pode orar, pode falar: Senhor, Senhor, tem misericórdia, livra esse irmão desse câncer de pulmão, Senhor. Mas o Senhor fala: mas ele ficou 20 anos fumando e agora vai colher corrupção na carne. Percebe como é que funciona? Ah, mas ele, pastor, olha para o meu casamento. Ah, mas ficou mentindo. E aí chegou uma hora que você colhe daquilo que você produziu. Amém? Amém. Sério, vamos terminar. A única forma de neutralizar a carne é pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5:16. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito é você pegar os teus pensamentos e levar cativo a Deus. Você pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é amável. Você deve levar cativo a obediência do Senhor. Quando você faz isso, você vive no Espírito. E quando você vive no Espírito, quando eu vivo no Espírito, então a gente mortifica as obras da carne. E aí a gente vai ter vida e paz na família, no casamento, nas relações, por onde nós passamos. Assim seja, assim diz o Senhor. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.